E eu começo também via Skype conversando sobre um assunto muito importante e muito sério. A gente hoje vai falar sobre assédio moral e abuso na saúde. É um tema importante de ser abordado, é um tema que a gente precisa entender o que é e como é que a gente deve agir. A gente sabe que os médicos eles estão envolvidos hoje diretamente com o que mais está atingindo e afetando a humanidade, que é a pandemia. Eles que estão na linha de frente merecem todo o carinho, todo o respeito e a gente realmente nesse momento presta até assim uma homenagem para todos vocês, dizendo muito obrigada. A gente sabe que não está fácil, mas a gente também entende que tem coisas que a gente precisa aprender para aprender a lidar com elas. Então, para isso, eu recebo presencialmente e 2 convidados via Skype. Presencialmente, o gerente médico estratégico do Instituto Central de Pesquisa Clínica do Hospital das Clínicas, da Fundação Faculdade de Medicina FFM USP, Dr. Charles Schmidt. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço. Para a gente é uma honra recebê-lo. Eu sei que seu tempo é super escasso, então quando você vem aqui eu fico feliz, porque a gente aprende muito contigo, viu, doutor? Vou te convidar para sentar ali. E aí a gente tem outros 2 convidados via Skype, a advogada no Direito do Trabalho, doutora Cláudia Freitas, e o executivo da indústria farmacêutica e coordenação da pós-graduação de acesso ao mercado de farmacoeconomia da Faculdade Oswaldo Cruz, Richard Morales. E eles já estão aqui, Richard e Cláudia, tá certo? Ótimo. Então, deixa eu sentar aqui e a gente começa a conversar. Boa tarde a todos. Boa tarde, Richard. Boa tarde, Cláudia. E boa tarde, Charles. Vamos lá. Primeiro, vou abrir espaço aqui para o Charles, depois a gente conta com a participação de vocês. Mas esse assunto, ele surge a partir de uma pesquisa, tá certo? Sim. A gente avaliou uma pesquisa que foi publicada numa revista eletrônica chamada Medscape. De janeiro, fevereiro, surgiu essa pesquisa que avaliou 2.300 profissionais de saúde, a grande maioria eram médicos e enfermeiros, nessa questão que foi perguntada para eles sobre assédio sexual ou assédio moral. E que me chamou a atenção, porque a gente, no dia a dia da prática, a gente não presta muita atenção, a gente vê que acontece e às vezes não presta atenção nesse assunto. Então, chamou a atenção um grande número de pessoas que reportam assédio moral e sexual no ambiente de saúde, dos profissionais de saúde. Né? Então, é referido nessa pesquisa que pelo menos em cada 10 profissionais de saúde, na maioria médicos, um já presenciou o assédio no seu colega. Né? Com enfermeiros é até maior, 1 para cada 7. E isso é um processo extremamente doloroso que impacta finalmente no paciente, porque se o profissional de saúde não está trabalhando num ambiente adequado nas suas atividades, ele vai impactar na saúde. Com certeza. E isso acontece nas 2 pontas, então tanto o médico quanto o enfermeiro sofrem abuso, assim como o paciente. As 2 pontas passam pelo mesmo constrangimento, às vezes até trauma? A pesquisa analisou o ambiente médico e dos enfermeiros. Evidentemente, a gente sabe que isso também acontece no mundo inteiro, né? Entre os profissionais de saúde, assediar pacientes e pacientes, eventualmente, assediar os próprios profissionais de saúde, né? Okay. A gente tem histórias tristes aqui no Brasil, no passado, né? De nomes profissionais de renome que hoje cumprem pena por causa disso, mas o número de reportes, isso que chama atenção. A grande maioria dos profissionais de saúde, nessa pesquisa, não reportam. 75% deles não reportam esse assédio, né? Com a questão de que não vai surtir resultado nenhum. Na verdade, eu acho que é o grande problema do ser humano que trabalha e que depende do seu trabalho, né? Existe uma relação de necessidade muito grande e a necessidade gera, infelizmente, o medo. E as pessoas acabam ficando ali presas numa relação abusiva e às vezes até sem necessidade. Às vezes não, acho que sempre sem necessidade, porque se a justiça atua,
é capaz da gente conseguir reverter essa situação, quer dizer, e essa pessoa ter direito a um trabalho onde isso não aconteça. Eu vou abrir um pouquinho de espaço para a doutora Cláudia, para a gente conversar sobre essa questão. Hoje eu sei que a Justiça, né, já está com um olhar mais atento a tudo isso, mas em relação aos médicos, aos funcionários de saúde, como é que você vê isso, doutora? Boa tarde a todos. Cláudia, inicialmente, muito obrigada. Nesse âmbito, os médicos, eles estão, né, todos os profissionais de saúde, eles estão sendo muito demandados, até como você bem colocou, pela questão da pandemia. Mas também, por outro lado, nesse aspecto, não se pode deixar de vislumbrar um assunto tão importante, né? Então, o profissional, ele estando diante de uma situação do assédio, seja o moral ou mesmo o abuso, então o que nós recomendamos é que ele denuncie, tá? Então que ele procure os meios internos da instituição para que ele possa levar, tá, esse ato de constrangimento inicialmente ao seu superior, caso óbvio não seja ele, e por sua vez ao Departamento de Recursos Humanos, mas assim, o que tem que ser orientado é que ele tem que denunciar, ele tem que romper, né, esse linhame do medo, porque o profissional ele sente medo, né, não só do ambiente do profissional da área de saúde, mas a gente como atua no âmbito do direito do trabalho, então em todos os setores. Então, não ter aquele receio de que ele pode estar sendo um delator ou eventualmente levando um assunto que eventualmente não vai ser encaminhado, tá? Então, isso tem que ser colocado e ele tem meios para buscar isso. Inicialmente, o Recursos Humanos ou, alternativamente, ou conjuntamente, junto aos seus sindicatos de classe, né, da sua categoria, a ouvidoria da instituição, tem as delegacias regionais de trabalho, então, para que ele possa se proteger inicialmente, porque no momento que ele deixa, né, oculta esse ocorrido, ele começa a passar por momentos muito difíceis, até na execução do exercício da função dele, porque esse assédio, ele impacta, né, na sua produtividade, especialmente viola, né, a integridade física e psicológica do profissional. E isso é extremamente degradante para ele, tá? Pode, inclusive, levá-lo a uma patologia, e hoje é público notório, né, que os profissionais que sofrem isso têm esses encargos decorrentes disso. Então, inicialmente, o importante é ele compreender que é importante denunciar, né? Então, levar os meios justamente para que ele se resguarde. E, acima de tudo, tratar dessa questão pontual que ele pode estar enfrentando e também na sua coletividade, porque o objetivo também que se busca é interromper um ciclo que às vezes ele é vicioso, digamos assim. Porque o assediado, nesse momento, ele pode ser que o assediador já tenha ocorrido com outras pessoas também, né? Então, eu acho que é um passo muito importante e deixa claro que a pessoa, ela tem, né, o empregado, ela tem os meios legais que ela pode buscar, correto, para se proteger. Então, eu acho que o importante é ela entender e compreender que ela tem esse resguardo do seu direito. Inicialmente, seriam essas ponderações. Perfeito. Eu fico também pensando que, além do medo, existe ainda um outro fator. A gente, às vezes, se questiona, será que eu sou muito sensível a esse tipo de brincadeira? Ou será que isso realmente foi abusivo? E ainda tem
tem um outro lado, principalmente das mulheres, né? Será que eu, de alguma forma, provoquei? Será que, de alguma forma, eu dei abertura para que isso acontecesse? Então, a mulher também, às vezes, ela se coloca até numa situação de se sentir culpada por ter provocado aquele tipo de atitude, aquele tipo de reação. Isso a justiça enxerga de que forma? Até para orientar e para fazer o julgamento correto. Muito bem colocada a sua pergunta e pertinente, porque a mulher, né, a profissional mulher, na grande maioria o empregado, vamos dizer assim, assediado, correto? Mas isso também não deixa de ocorrer com homens, né? Mas tem algumas circunstâncias pontuais e caracterizadoras desses atos, que não vai cair numa fragilidade ou, eventualmente, ela se sentir sensível àquela situação, né? Mas, assim, o que temos que ficar alertas? Então, uma mensagem, o toque indesejado, né? Algum tipo de convite impertinente. Então, assim, todo aquele ato que constrange o empregador, né? No caso, o empregado, melhor falando, que o coloque numa situação que ele se sinta violado em sua intimidade, isso é caracterizado como assédio sexual. Então, aquela piada, né, constrangedora, o toque, o olhar, uma fala. Então, via de regra, são questões que não caem somente numa sensibilidade, tá? E, basicamente, não pode ter o consentimento do empregado. Perfeito. Então, no momento que aquela pessoa, ela tem uma piada, uma palavra mal colocada, uma insinuação, um contato físico, né? E especialmente quando tudo isso é condicionado também a uma chantagem para que ele permaneça no seu emprego, tenha uma promoção, ou eventualmente isso também esteja condicionado, né, a uma vantagem sexual, vamos dizer assim, né? Aquele ato provoque essa condição, então já sai desse campo da sensibilidade. Perfeito. Então, isso já acho que dá para criar aí essa margem de diferenciação. Tá joia. Richard, eu estou aqui pensando, né? Você que está diretamente ligado às empresas como executivo, que tipo de orientação as empresas deveriam passar para os seus funcionários? Porque é muito comum nos trabalhos, né, no ambiente profissional, um certo afrouxamento no relacionamento, as brincadeiras, o bullying, as gracinhas, as piadinhas. Até onde isso é saudável? Como é que é feita essa orientação de forma correta? Boa tarde a todos. Clau, eu incentivo sempre os colegas que sofreram assédio, procurem ajuda com RH, com compliance, e as organizações, mais do que nunca, precisam incentivar também os colegas que presenciaram algum tipo de assédio moral, sexual, a ajudar o empregado que foi vítima de tal a procurar esse apoio, a encorajar essa pessoa a procurar, a fazer a denúncia. Porque o que acontece nas grandes organizações, o assédio, ele em todos os níveis, mas principalmente nas posições de diretoria, isso acontece mais fortemente porque essa pessoa se sente intocável. Então, pelo fato de estar numa cadeira de diretoria, ele acha que nunca o assediado vai prestar queixa. Então, as empresas precisam ter canais de apoio a esse tipo de denúncia, tanto via RH como via compliance. Perfeito, gostei dessa ideia, inclusive também pensando em ter um canal aberto, secreto, sigiloso, onde o funcionário possa fazer as suas denúncias e se sentir de alguma forma protegido. Agora, doutor Charles, eu estava pensando aqui que não é só o abuso sexual, existe também aquele abuso emocional, naquele extrapolar, aquele médico que é extremamente grosseiro, por exemplo, com o enfermeiro, e o enfermeiro muitas vezes fica ali preso, não sabe como reagir. Isso também foi visto na pesquisa? Sim, isso foi visto também,
mas também temos que entender que a situação que um médico atua, vamos dizer, no momento que a gente está atuando agora, de alto estresse e alta pressão por resultados, pode surgir uma má palavra. Né? E isso é muito ruim de acontecer. É difícil controlar esse processo. Mas sempre há a possibilidade de pedir desculpas, né? Se desculpar se aquele evento que ele fez, ter a autoconsciência e humildade de voltar atrás. Olha, naquele momento eu estava extremamente, muito pressionado. Então, há esse momento. Mas há o costumas. A questão do assédio é a repetição do fato com uma certa constância, né? Persistência. Aquela pessoa que só sabe tratar de forma grosseira, de forma abusiva, né? De forma violenta. Interessante o que você falou, porque realmente no estresse do dia a dia a gente tem que saber diferenciar, né? O que foi ali no impulso da correria, o que foi na tentativa de salvar, por exemplo, um paciente, ou se aquilo é um hábito constante e frequente. Sendo um hábito constante e frequente, o que a gente está aqui querendo chamar a atenção, principalmente dos profissionais de saúde, é denuncie, busque ajuda. Retomando o que a gente estava conversando, dessa questão dos abusos, né? E tem de vários tipos. O que mais chama atenção, então, é essa conotação sexual, até de acordo com o que a doutora falou, tá certo? A outra questão que foi colocada nessa pesquisa é que esse assédio que é feito é normalmente encontrado por mensagens em e-mail, o que facilita, segundo a gente viu pela doutora Cláudia, a questão de documentação desse processo. Né? Porque se o indivíduo faz por e-mail os convites, as brincadeiras, a invasão da intimidade do outro profissional, fica mais fácil documentar. Sim. A questão, muitas vezes, que a gente pode discutir é como é que eu consigo documentar para que a denúncia não fique vazia. Qual a interface que vai ter entre o Departamento de Recursos Humanos ou outras pessoas que possam auxiliar para que não caia numa denúncia vazia. Porque o que a gente viu nessa pesquisa é que, mesmo denunciando, 30% não surtiram efeito nenhum. E outras foram reprimendas muito leves e suaves. Então, a conscientização que esse problema que a gente está trazendo aqui é sério e as pessoas que estão lidando da outra ponta de tomar a seriedade da reclamação, o colega abre sempre assim, ele é brincalhão, você conhece o jeitinho dele e tal, não é o correto. Acho que temos que tomar uma posição clara sobre os limites de relacionamento. Perfeito. Eu já tenho uma pergunta aqui para a advogada e diz o seguinte: doutora Cláudia, eu sinto que sofri abuso, fui enfermeira de um médico extremamente grosseiro comigo durante anos, mas já não trabalho com ele há 5 anos. Eu gostaria de entrar com o processo, pois até hoje tenho traumas de tudo que ele me falava. Ainda posso ou tem um prazo para isso? Inicialmente, no âmbito do direito do trabalho, o empregador ele tem por direito ingressar com a reclamação trabalhista após 2 anos da sua rescisão de relação de emprego. Então, nesse caso, como já decorreu, pelo que nós compreendemos, 5 anos, tá? No âmbito do direito do trabalho não seria mais possível ela fazer, né, essa reclamatória. No entanto, como tem toda uma questão aí também de responsabilidade civil, enfim, porque é um dano moral, né, também. Mas, assim, no âmbito do direito do trabalho, uma reclamatória trabalhista por conta da prescrição, né, não seria possível mais ela ajuizar uma reclamatória. Ok, por isso é que é bom a gente, na verdade, falar ainda quando está acontecendo, para tentar solucionar o problema, para tentar modificar aquele ambiente de trabalho, né? Seria o ideal. Por isso que nós ressaltamos a importância de romper o medo.
porque o funcionário ele se sente pouco confortável, né? E até com o receio de levar isso para os meios internos, como eu coloquei, os recursos humanos, ou denunciar, etc., né? Junto aos órgãos competentes. Mas o importante é ele procurar se resguardar durante a sua relação de emprego, ou alternativamente, rompeu-se esse contrato de trabalho, imediatamente já buscar, enfim, os seus direitos, porque senão, infelizmente, aí já não fica mais possível. Perfeito. Tem uma outra pergunta aqui. Boa tarde. Existe assédio moral dentro da saúde? Sim. Não se pode ter medo de denunciar. Eu deixei a profissão por esse motivo. Na verdade, não é uma pergunta, é uma contribuição, né? É interessante a pessoa estar abrindo aqui o coração. E é uma pena que você tenha deixado essa profissão, que a gente sabe que é tão nobre, que está ligada aí a toda a sua vocação, ao seu propósito. Aí a pergunta vem a seguir. Para ir para a justiça, tem que ter testemunha para comprovar o assédio? Ou basta a versão da vítima? Ou tem que ter algum documento para comprovar? É muito importante ter testemunhas. No entanto, o que nós orientamos também? No momento que ocorreu o ato do assédio, escreva tudo, tá? Relate o dia, o horário, quais as pessoas que estavam envolvidas ali naquele momento, né? Por quê? É importante você ter todo esse conjunto probatório. Converse especialmente com os familiares, também a gente recomenda, além dos órgãos internos, que no caso recursos humanos, né? Para que você possa justamente provar, porque a prova do assédio, ele seja moral ou mesmo sexual, ele é muito difícil de ser produzido pela parte, né? Porque, via de regra, ocorre em situações em que ou o empregado está sozinho com o assediador, ou alternativamente ele busca uma testemunha que eventualmente presenciou um ato de um assédio moral, mas ele ainda continua na instituição. Então, tem toda uma situação em que ele precisa se resguardar. Nesse caso, é importante ter testemunhas, e-mails, que eventualmente pode ocorrer, né? Alguma palavra um pouco mais grosseira, vamos dizer assim, alguma mensagem por aplicativo, né? WhatsApp, etc. Então, tudo que for possível para que ele faça esse conjunto probatório, esse elemento de provas é importante. E com certeza, no âmbito do direito do trabalho, a testemunha ela é muito importante. Perfeito. Tem uma pergunta, boa tarde, gostaria de saber como comprovar assédio moral sem ser através de e-mail ou mensagens? Nesse caso, a gente sempre indica a questão da testemunha. Não tendo testemunha, não tem a mensagem, eu sempre parto do seguinte princípio também que é importante. O ato de se comunicar para o seu superior hierárquico, caso não seja ele o assediador, e volto a me pautar. Faça reclamação junto ao sindicato de classe, junto ao seu departamento de recursos humanos, porque é uma forma dele expressar, documentar o que está ocorrendo no seu ambiente de trabalho. Perfeito. Meu tempo está chegando ao fim, mas eu queria deixar mais uma palavrinha para o Richard e para o Charles. Então, Richard, quer complementar para nos ajudar aí nessa reflexão? Tá. Eu quero sim, Cláudia. Para quem foi vítima de assédio, procure ajuda, converse com os colegas, leve ao tema junto ao RH, ao compliance, não tenha vergonha. Eu acho que a palavra de ordem isso existe, está presente nas organizações de todos os tamanhos e ela tem os meios legais de procurar apoio. Então, não se sinta vítima da situação pensando que você fez com que o assédio ocorresse. Não, isso acontece e vamos trazer luz e buscar ajuda. Perfeito. Dr. Charles. Eu queria colocar que esse assunto deveria ser mais colocado também no ambiente acadêmico das faculdades de medicina, nas outras faculdades da área de saúde, porque é o processo educativo, junto com o processo evidentemente punitivo, é que vai
melhorar a situação, né? E a ideia aqui era dar um espaço para alertar esse problema e que as pessoas têm caminho para uma solução, uma resolução, quer de uma forma jurídica ou em conversas com as pessoas que podem dar o apoio no ambiente de trabalho. Muito obrigada, foi excelente a contribuição de vocês, eu tenho certeza que ajudou aí a dar voz para tanta gente que está calada, sofrendo por conta disso tudo. Imagina, a gente até que deixou essa profissão tão bonita. Doutora Cláudia, muito obrigada. Richard, muito obrigada. Doutor Charles, muito obrigada. Vou deixar aqui, olha, o contato do doutor Charles é o CSM de mãe, D de dado, T de terra, csmdt@terra.com.br. Muito obrigada a todos e até a próxima oportunidade. Foi muito bom encontrá-los aqui, tá bom? Obrigada, doutor Charles.